Galerinha da FMU, agora nós estamos com quem? Nós estamos com fatoração para encerrarmos essa playlist. Encerramos a parte explicativa, depois tem exercícios sobre fatoração e produtos notáveis, né? Então, o que representa fatoração? Fatoração é um verbo, a ação de fatorar. Eu fatoro, tu fatoras, ele fatora. É um verbo, é uma ação. Fatoração, ação de fatorar. O que é fatorar? A ação de fatorar é quando você multiplica a multiplicação de dois ou mais fatores. 2 vezes 3 igual a 6. É uma fatoração. Eu estou multiplicando dois fatores. 2 vezes 3. Tá? É uma ação de fatorar. Fatores, então, são números que se multiplicam. 2 vezes 3 é igual a 6. O 6 é o produto, é o resultado da multiplicação, e o 2 e o 3 são fatores, são números que se multiplicam. Daí que vem a frase, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Por quê? A ordem dos fatores, a ordem dos números que se multiplicam, não altera o produto, não altera o resultado da fatoração. Tá legal? Então, o que acontece? Isso aqui é fatoração. Agora, fatorar um polinômio, nós estamos falando de polinômio. O que vem a ser fatorar um polinômio? Fatorar um polinômio é escrever esse polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Às vezes você tem uma soma de monômios, você tem um polinômio que é uma soma de monômios, tá? E você, por algum motivo, precisa fatorar. Em cálculo, gente, muito utilizado em cálculo. Cálculo muito utilizado, ajuda muito esse conceito de fatoração, tá? Então, você vai transformar essa adição numa multiplicação, numa fatoração de polinômios. E temos alguns procedimentos bem legais para fazer isso. O primeiro procedimento é colocar um fator comum em evidência. É interessante que a gente entenda os termos na matemática. Fator, número que se multiplica. Comum, números que se multiplicam que estão em todos os termos. Em evidência, colocar em destaque. Então vamos entender isso aqui. Ó. Eu tenho 6ax mais 8ay. E por algum motivo eu tenho que fatorar isso daí. Estou lá trabalhando com cálculo, eu preciso dar uma simplificada nisso aqui. Tá? Então eu vou procurar o fator comum entre eles. O fator comum entre números, de repente, é o maior divisor comum entre eles. Tá? Se eu pegar o 6 pode ser 2 vezes 3. O 2 é divisor do 6. O 2 é divisor do 8. O maior divisor comum entre o 6 e o 8 é o 2. Não tem nenhum outro número acima do 2 que seja divisor do 6 ou divisor do 8. Ou seja, que o 6 e o 8 possam ser divididos e dê um resultado inteiro. Tá? Então, o 6 é 2 vezes 3. O 8 é 2 vezes 4. Então, eu já sei que o fator comum entre os números é o 2. E o fator comum entre as letras é aquela letra que tiver menor expoente. Eu tenho aqui A vezes X, A vezes Y. Eu tenho o A multiplicando aqui, o A multiplicando aqui, então o fator comum é 2A. Fator, números que se multiplicam. 2 vezes 3 vezes A vezes X. 2 vezes 4 vezes A vezes Y. São fatores. Comum, que esteja em todos eles. Quem está em todos eles? O 2 como número e o A como letras. Então, esse é o fator comum, 2A. Que eu vou colocar em evidência, eu vou colocar em destaque. Tá? Vou colocar em destaque, então eu vou colocar o 2A, e aí o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar essa soma numa multiplicação. Esse 2A vai multiplicar por quem? Eu abro parênteses e divido cada termo pelo fator comum. Olha só, 6 dividido por 2 dá 3, está aqui. A dividido por A dá 1, fica 3 vezes 1, que é 3, não preciso colocar. X está dividindo por 1, porque eu não tenho outro x aqui. X dividido por 1 dá x. Então, 6ax dividido por 2a dá 3x. Agora eu vou pegar 8ay dividido por 2a. Olha só. 8 dividido por 2 dá 4. Está aqui. A dividido por a dá 1. 4 vezes 1 é 4. E sobrou o y que não tem com quem dividir. Então, repare, eu transformei a soma de fatores numa fatoração, num produto. Está aqui, 2a vezes 3x mais 4y. Isso é importante, por exemplo, quando você chega, às vezes, na disciplina de cálculo, muitas vezes você tem que simplificar uma expressão. E para você simplificar numerador com denominador, você só pode dividir, só pode cortar, como vocês falam, se tiver uma multiplicação, se forem multiplicações. Então vocês vão ver, tá? Guardem bem essa aula aqui, vocês vão ver que isso aqui vai ajudar muito vocês na disciplina de cálculo. Tá? Mas está aqui fatorado, ó.
Vou fatorar a quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado. Ah, esse não tem fator comum em números. Tem. O fator comum entre números é o número 1. Tá? Existe um fator comum entre números aqui que é o número 1. Entre as letras, aí eu não coloco 1, né? Entre as letras, o fator comum entre letras é sempre a letra que tiver o menor expoente. Quem tem o menor expoente aqui é o a ao quadrado. Ó, se você for ver, a quarta é a ao quadrado vezes a ao quadrado. A ao cubo é a ao quadrado vezes a ao quadrado. Então eu tenho o a ao quadrado como fator comum. Ele está se multiplicando, ó. O fator a ao quadrado, o fator a ao quadrado, o fator a ao quadrado. Mas eu não preciso fazer isso aqui, na verdade. O fator comum entre letras é a letra que tem o menor expoente. Tá? Então eu vou colocar o fator comum em destaque, em evidência, o a ao quadrado. E vou pegar cada termo aqui e dividir pelo fator comum. A quarta dividido por a ao quadrado. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 4 menos 2 dá 2, vai ficar a ao quadrado. Menos a ao cubo dividido por a ao quadrado. 3 menos 2 dá 1, a elevado a 1 ou simplesmente a. Mais a ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, a ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 1. Eu transformei uma adição em uma fatoração, uma multiplicação. A ao quadrado vezes a ao quadrado menos a mais 1. Se a gente fizer as distributivas aqui, a gente vai chegar nos mesmos valores. Ó. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou chegar na expressão inicial. Esse 3, ó, fatore. 8a à quarta, b à quinta, menos 20 a ao cubo, b ao quadrado, menos 16 ao quadrado, b à quarta. Olha isso aqui que interessante. O fator comum entre os números é o maior divisor comum entre eles. Eu pego sempre o menor número. Ó. O menor número é o 6. O maior divisor do 6, sem ser ele mesmo, é o 3. O 3 não é divisor do 8, mas o 2 é. Então, o que acontece? O 2 era o fator comum. Se eu pegar 8, 20 e 16, o menor número é o 8. O 8 é divisor do 16, mas não é divisor do 20. Qual é o maior divisor do 8, além dele mesmo? É a metade dele, o 4. E o 4 é divisor do 20, o 4 é divisor do 16. Então já sei que o 4 é o fator comum. Ó. 2 vezes 4 dá 8, 5 vezes 4 dá 20, 4 vezes 4 dá 16. Então o fator comum entre os números é o 4. E o fator comum entre as letras? É a letra de menor expoente, desde que apareça em todos, né? Aqui o x e o y não aparece num, aparece no outro. Não pode, você tem que ser um fator que apareça em todos os termos, tá? Então eu tenho aqui, ó, a quarta, a ao cubo, a ao quadrado. A ao quadrado é a letra de menor expoente. B à quinta, B ao quadrado, B à quarta. B ao quadrado é a letra de menor expoente. Então o fator comum é 4a ao quadrado, b ao quadrado, que eu vou colocar em destaque, eu vou colocar em evidência, tá aqui. Eu vou pegar cada termo e dividir pelo fator comum. 8 dividido por 4 dá 2, está aqui. A quarta dividido por a ao quadrado dá a ao quadrado. B à quinta dividido por b ao quadrado, 5 menos 2, 3, dá b ao cubo, menos, está aqui. 20 dividido por 4 dá 5. A ao cubo dividido por a ao quadrado, 3 menos 2 dá 1, dá menos 5a a primeira, ou menos 5a. B ao quadrado dividido por b ao quadrado dá 1. 5a vezes 1 é 5a, não preciso colocar 1 aqui. Menos, agora eu vou pegar, ó, 16 dividido por 4, dá 4, está aqui. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, todo número dividido por ele mesmo é 1. Vai ficar 4 vezes 1, não preciso colocar 1. B à quarta dividido por b ao quadrado. 4 menos 2 dá 2, menos 4b ao quadrado. Ó, eu transformei uma subtração aqui em uma multiplicação, em uma fatoração. E novamente eu digo, isso daí resolve sua vida legal em muitas situações. Vocês vão perceber isso na sequência, tá? Com a matéria, não só a matéria de cálculo, tá? Tem outras matérias aí, geometria analítica, tem outras matérias que vocês vão ver, sistemas lineares, que de repente essas simplificações vão lhe ajudar. E ajuda também em alguns procedimentos, como por exemplo, algoritmo. Às vezes se você pega um algoritmo que você desenvolveu, que você chamou as variáveis com nomes, se você chamar aquelas variáveis com letras e transformar num processo algébrico, talvez você possa ver que aquele algoritmo que você fez, você pode simplificar usando conceitos de produtos notáveis e fatoração.
Eu não dou mais aula de cálculo, porque eu prefiro não dou mais aula de algoritmo, porque eu prefiro dar aula de matemática, tá? E porque faz tempo que eu também não faço programas de computador. Mas quando eu dou aula de algoritmos, eu costumo muitas vezes pedir para os alunos transformarem aquele algoritmo numa expressão algébrica. E depois que transformou numa expressão algébrica, tentar fazer a simplificação algébrica daquilo ali. De repente, o cara percebe que aquele algoritmo que ele fez podia estar muito mais simplificado. A matemática analógica de programação de computadores é extremamente importante. Próximo deles, fatoração por agrupamento. Então vamos lá na fatoração por agrupamento, galerinha. Carrega o próximo vídeo, então, fatoração por agrupamento. Carrega lá, galerinha. É nóis, carrega lá, é nóis.